Dando sequência aí, então, à nossa sexta aula de bibliologia, nós vamos rever sobre o nosso último tópico, a Bíblia no Brasil, que por si é uma história importante, né? E é algo também a pensar, né? Nós como ainda leitores e amantes da palavra de Deus, sendo esta a Bíblia, nós vamos ver a importância, né, da Bíblia, então, no Brasil. Bom, em 1847 foi publicado em São Luís do Maranhão o Novo Testamento, traduzido pelo Frei Joaquim de Nossa Senhora de Nazaré, que se baseou na Vulgata. Essa foi, portanto, o primeiro texto bíblico traduzido no Brasil. Essa tradução tornou-se famosa por trazer em seu prefácio pesadas acusações contra as Bíblias protestantes, que, segundo os acusadores, estariam falsificadas e falavam contra Jesus Cristo e contra tudo quanto há de bom. Em 1879, a Sociedade de Literatura Religiosa e Moral do Rio de Janeiro publicou o que ficou conhecido como a primeira edição brasileira do Novo Testamento de Almeida. Essa versão foi revista por José Manuel Garcia, lente do Colégio Dom Pedro II, pelo pastor MPB de Carvalhosa, de Campos, Rio de Janeiro, e pelo primeiro agente da Sociedade Bíblica Americana do Brasil, pastor Alexandre Blackford, ministro do Evangelho no Rio de Janeiro. A Harpa de Israel foi o título que o notável hebraísta, pastor do Santo Saraiva, deu à sua tradução dos Salmos, publicada em 1898. Em 1909, o padre Santana publicou sua tradução do Evangelho de Mateus, vertida diretamente do grego. 3 anos depois, João Basílio Teles publicou a tradução do livro de Jó, com sangrias poéticas. Em 1917, foi a vez de João J.L. Assunção publicar o Novo Testamento, tradução baseada na Vulgata Latina. Em 1917, traduzido do velho idioma etíope, surgiu isoladamente no Brasil o livro de Amós, traduzido por Esteves Pereira. 6 anos depois, Júlio Basílio Pereira publicou a tradução do Novo Testamento e do livro dos Salmos, ambos baseados na Vulgata. Por essa época surgiu no Brasil, infelizmente, sem indicação de data, a Lei de Moisés, o Pentateuco, edição bilíngue hebraico-portuguesa, preparado pelo rabino Meir Marciash Melamed. O padre Humberto Rosten foi o primeiro católico a traduzir no Brasil o Novo Testamento diretamente do grego, publicada pela Instituição Católica Romana Cruzada Boa Esperança em 1930. Essa tradução, por estar baseada em textos considerados inferiores, sofreu severas críticas. Todos os autores que mencionamos fizeram traduções parciais das Sagradas Escrituras. Entretanto, paralelamente, a partir do ano de 1902, a Sociedade Bíblica, empenhada na disseminação da Bíblia no Brasil, patrocinaram uma nova tradução das Escrituras para o português, baseada em manuscritos melhores que os utilizados por Almeida. A comissão constituída para tal fim, composta de especialistas nos vernáculos originais, entre eles o gramático Eduardo Carlos Pereira, fez uso de ortografia correta e vocabulário erudito. Publicado em 1917, esse trabalho ficou conhecido como Tradução Brasileira. Apesar de ainda hoje ser apreciadíssimo por grande número de leitores, essa Bíblia não conseguiu firmar-se no gosto do grande público. Coube ao padre Mato Soares realizar a tradução mais popular da Bíblia entre os católicos, na atualidade, publicada em 1930
baseada na Vulgata. Essa tradução traz notas entre parênteses, defendendo os dogmas da Igreja Católica Romana. Por esse motivo, recebeu o apoio papal em 1932. A primeira revisão da Bíblia em português, feita pela Trinitariana Biblical Society, Sociedade Bíblica Trinitária, foi iniciada no dia 16 de maio de 1837. Essa decisão foi tomada 6 anos após a formação da sociedade. O primeiro projeto escolhido para a publicação da Bíblia em uma língua estrangeira pela sociedade foi o português. O reverendo Thomas Boyce, do Trinity College Cambridge, foi encarregado de liderar o empreendimento. No ano de 1969, em São Paulo, foi fundada a Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, com o objetivo de revisar e publicar a Bíblia de João Ferreira de Almeida, com uma edição corrigida e revisada, fiel ao texto original. Em 1943, a Sociedade Bíblica Unidas encomendaram um grupo de hebraístas, helenistas e vernaculistas competentes uma revisão da tradução de Almeida. A comissão melhorou a linguagem, a grafia de nomes próprios e o estilo da Bíblia de Almeida. Em 1948, organizou-se a Sociedade Bíblica do Brasil, destinada a dar a Bíblia à pátria. Essa entidade fez 2 revisões no texto de Almeida, uma mais profunda, que deu origem à edição revista e atualizada no Brasil, e uma menos aprofundada, que conservou o antigo nome corrigido. Em 1967, a imprensa bíblica brasileira, criada em 1940, publicou a sua edição revisada de Almeida, comparada com os textos hebraico e grego. Essa edição foi posteriormente reeditada com ligeiras modificações. Mais recentemente, a Sociedade Bíblica do Brasil traduziu e publicou a Bíblia na língua de hoje, 1988. O propósito básico dessa tradução tem sido o de apresentar o texto bíblico numa linguagem comum e corrente. Em 1990, a editora Vida publicou a sua edição contemporânea da Bíblia de Almeida. Essa edição eliminou arcaísmos e ambiguidades do texto, quase tricentenários, de Almeida, e preservou sempre que possível a excelência do texto que lhe serviu de base. Uma comissão constituída de especialistas em grego, hebraico, aramaico e português, coordenada pelo reverendo Luiz Saião, sob o patrocínio da Sociedade Bíblica Internacional, agraciou o público brasileiro com a nova versão internacional mais conhecida como NVI no ano de 2000. Eu até tenho essa Bíblia, versão a NVI. Durante a última ou as 2 últimas décadas, tem havido uma grande quantidade de novas traduções numerosas demais para serem mencionadas aqui. Alguns se desempenharam em ser interpretações literais dos originais, enquanto que outras são definitivamente paráfrases, ou seja, cópias, restos daquilo que as outras já faziam. Então pesquisem. Se encerra aqui então a nossa aula de bibliologia, ficando aí a 6ª videoaula, parte 4. Foi muito bom aí estar com vocês que nos acompanharam aí no canal, sobre o tema, a disciplina bibliologia. Não terminamos por aí, em breve entraremos aí com outro tema teológico de muita relevância, e que vocês façam proveito, revisem os vídeos, pesquisem, e muito obrigado, e mande suas dúvidas, vocês tiveram dúvida, não conseguiram acessar o canal, tem meu WhatsApp, 992266147, pode me mandar lá no privado, respostas em relação às aulas de bibliologia, que eu entrarei, mandarei lá a resposta para você que teve dificuldade de inscrever no canal. Você que não inscreveu, inscreva, deixe um like, comente, para nós ganharmos forças para continuar esse projeto aí direto do coração de Deus. Um abraço e até lá.